dia! Começando por aqui mais uma edição do programa Fator Agro. Confira as principais notícias de hoje. Ministério da Agricultura reconhece nacionalmente 16 estados e o Distrito Federal como áreas livres de febre aftosa. No Congresso Nacional, a bancada ruralista propõe redução imediata de PIS e COFINS da cesta básica. Produtores rurais investem na instalação de energia solar como alternativa para diminuir os custos de produção. E a Páscoa que está chegando, trouxemos uma reportagem especial onde você vai conhecer um dos melhores cacaus produzidos no mundo. E é brasileiro, viu? Tudo isso e muito mais a partir de agora no Fator Agro, que já está no ar. Fator Agro é um oferecimento AproSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. E a gente já abre esta edição trazendo um assunto polêmico que impacta diretamente no escoamento de grãos em Mato Grosso, o estado com a maior produção agrícola do país. O governo do estado pretende reativar as balanças entre eixos dos caminhões nas rodovias, o que não agradou os setores envolvidos. A possibilidade de reativação de balanças entre eixos nas praças de pedágio das rodovias de Mato Grosso foi tema de debate na Assembleia Legislativa do Estado. A audiência pública foi conduzida pelo deputado Gilberto Catani. Fomos procurados por todos os setores que estão ligados a essa questão. E esses setores nos dizem que hoje uma pá carregadeira, quando ela vai carregar um produto, ela tem a balança já no próprio equipamento. A colheitadeira, quando ela está colhendo, ela tem a balança, ela sabe exatamente quantos quilos, quantas gramas colocou dentro do caminhão. Quando esse caminhão chega a seu destino, ele também vai ser pesado e existem balanças em todos os lugares. Enfim, nós estamos aqui para discutir se essas balanças são viáveis ou não, se ajudam ou não a população mato-grossense. Foram ouvidos representantes dos setores envolvidos e da Secretaria de Infraestrutura. De acordo com o presidente da AproSoja de Mato Grosso, Lucas Costa Beber, um estudo realizado pela entidade apontou que a medida pode trazer vários efeitos negativos. Um deles é o encarecimento do frete. Nós temos esse receio aí por parte dos produtores, pois as balanças, na teoria é muito fácil, muito simples, né, para se fazer esse controle de peso, mas a gente sabe que na lavoura, principalmente o peso entre eixo, ele não é tão simples, que nem todos os produtores estão tecnificados, com máquina que tem monitores, e o que pode fazer com que esse frete, digamos assim, encareça, caso sejam implantadas essas balanças com peso entre eixo, que a primeira coisa que vai ter é a necessidade aí de se aumentar o fluxo de caminhão, porque vai perder tempo toda vez que for passar pelas balanças para fazer a pesagem entre eixos. Então é algo que já preocupa, porque na safra o que o produtor mais busca é realmente ter agilidade, né? A gente sabe que a lavoura é um estoque a céu aberto, e que às vezes é normal em nosso estado a gente ter uma semana, 10 dias de chuva a fio e o produtor não conseguir tirar o produto da lavoura. A Secretaria de Infraestrutura do Estado alega a necessidade das balanças para a preservação da malha asfáltica. Porém, na avaliação das concessionárias, que são responsáveis pela manutenção das vias e representantes do setor produtivo, a reativação das balanças entre eixos não é viável. Discordo quando a Sinfra fala que não é arrecadatória, porque é. Quando falamos que esse excesso de peso ele vai gerar uma infração, ele vai gerar para o transportador e para o produtor. Se nós estamos falando que vai gerar, conforme determina a lei, é uma multa que serão pagas. E não vai ser aberta exceção para depois cobrar. Agora, o excesso de entre-eixo. Peso bruto total? Sim. Excesso de entre-eixo. Eu acho que temos muito assunto para poder ser discutido pela Sinfra, pelo governo do estado, que a mesma pesquisa da CNT também fala que 50% das rodovias estaduais
estão em péssimo e ruim estado. Para o Sindicato de Empresas de Transportes de Cargas, por se tratar de rodovias pedagiadas, o governo não deveria interferir. Na ocasião, o representante da Secretaria de Infraestrutura do Estado foi questionado sobre as péssimas condições das estradas, que são responsabilidade do governo. Aqui em Mato Grosso nós temos relatórios periódicos da conservação das nossas rodovias e mais de 90% estão em estado ótimo. O último relatório indicou isso. Então a gente está... Mas são novas, né? São novas. Quanto tempo a gente tem que a gente pavimentou tudo isso? O governo já pavimentou mais de 4 mil quilômetros. Mais de 3 mil estão planejados também. O presidente da AproSoja Brasil, Antônio Galvão, também fez duras críticas ao Estado sobre a quem interessa essa mudança, que, em geral, não beneficia os usuários das rodovias. O problema do custo dessas rodovias está sendo pago pelo usuário. O Estado está se livrando de uma conta tamanha que, inclusive, lá atrás a gente discutiu tanto dentro da AproSoja, na nossa comissão de logística, esses assuntos, e agora o Estado quer mexer numa coisa que está lá normal, não tem reclamação de usuário, não tem reclamação da associação nenhuma, agora porque ou está num contrato, ou porque tem alguma coisa que fala que tem que fazer. Vamos primeiramente, Caio, vamos falar com o Marcelo Padeiro, vamos fazer o que realmente está incomodando no Estado, pegar esse dinheiro, dar um jeito da onde ainda não chegou a pavimentação, para se manter essas rodovias conservadas, para poder tirar a safra com mais tranquilidade, do que mexer numa coisa que ninguém está reclamando dela. O Estado quer ir mexer, quer botar um dinheiro, quer gastar em cima, para quê? E a hora do nosso Giro de Notícias. O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto, disse que o governo retomará a discussão sobre os preços do arroz no meio de abril. De acordo com o presidente da Conab, a ideia é esperar o avanço da safra de arroz, que pode baratear o alimento. Se os preços para o consumidor não caírem nesse período, o governo passará a discutir medidas para baixar. Segundo Edgar Preto, não será nada intervencionista, mas reuniões já ocorreram no Palácio do Planalto sobre o assunto. A expectativa é que nas próximas semanas o arroz fique mais barato em quase 20%. Os valores para o produtor caíram de R$ 120 para quase R$ 100 a saca. Agora, o que o governo espera é que a redução também seja repassada ao consumidor. No Rio Grande do Sul, onde a colheita já ultrapassa 30%, a estimativa de produção é de mais de 10 milhões de toneladas. O estado tem cerca de 80% de toda a produção brasileira. A Frente Parlamentar da Agropecuária apresentou na Câmara dos Deputados, nesta semana, uma proposta de regulamentação da cesta básica no âmbito da reforma tributária que abre a possibilidade de corte imediato de PIS e COFINS, cobrados de alimentos e bebidas. Na prática, o movimento se antecipa ao próprio governo federal no debate sobre o preço e a tributação desses produtos, visando uma redução da carga incidente. A proposta tem o apoio de outras 23 frentes parlamentares. O projeto de lei lista 20 tipos de produtos, desde proteínas animais, leite e derivados, hortaliças e outras culturas, até alimentos processados como molhos preparados e condimentos e achocolatados. Além de zerar as alíquotas dos futuros CBS e IBS, criados com a aprovação da reforma tributária, a proposta autoriza o Executivo a deixar de cobrar PIS e COFINS imediatamente desses produtos, sejam importados ou de produção nacional. Uma nova portaria publicada nesta semana pelo Ministério da Agricultura e Pecuária reconheceu nacionalmente como livre de febre aftosa sem vacinação os estados do Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo, Sergipe, Tocantins e Distrito Federal. A portaria, assinada pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, regulamenta ainda o armazenamento e a comercialização, além do uso da vacina contra a febre aftosa e o trânsito de animais vacinados contra a doença. Atualmente, no Brasil, somente os estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e partes do
Amazonas e de Mato Grosso têm o reconhecimento internacional de zona livre de febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal. Para os estados da Bahia, Maranhão, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima, Sergipe, parte do estado do Amazonas, a etapa de vacinação contra a febre aftosa foi antecipada para o mês de abril. Já para os estados que não irão suspender a vacinação, no caso do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, as etapas de vacinação contra a aftosa em 2024 continuam nos meses de maio e novembro. A Apex Brasil e a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica acabam de anunciar a celebração de uma parceria estratégica para a atração de mais investimentos estrangeiros para o processo de transição energética no país, com destaque para o desenvolvimento da fonte solar, do hidrogênio verde e do armazenamento por baterias no território nacional. A parceria, que deve ser oficializada nas próximas semanas, prevê ampliação dos acordos internacionais com grandes players do setor de energias renováveis e com representantes de governos, no sentido de trazer mais capital externo para a nova industrialização do país, com foco no incremento da cadeia produtiva nas áreas de energias renováveis e tecnologias correlatas, incluindo avanços em pesquisa, inovação e sustentabilidade econômica, social e ambiental. Entre as iniciativas previstas, destaca-se a busca por novos investimentos nas missões estabelecidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial do Plano Nova Indústria Brasil para descarbonização e transição energética segura para as novas gerações, assim como nas diretrizes do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, nas áreas de transição e segurança energética. Hora de ficar atualizado sobre o avanço da colheita de soja em todo o país e os preços de mercado do milho e da oleaginosa. Quem tem as informações é o Ronald Macuco, consultor da Pátria Agronegócios. Semana mais curta, semana de balanço trimestral. Num resumo, o trimestre foi um trimestre até positivo olhando para o mês de março, mas janeiro e fevereiro foi bem difícil para preço de commodity. Quando eu olho o avanço de colheita da soja, chegamos aí em torno de 80% a 82% da área Brasil colhida, sendo que o Mato Piba e o Rio Grande do Sul, nos próximos dias, terá volumes aí a ser colhido, e o Rio Grande do Sul trazendo aí em torno aí de 18 a 17 milhões de toneladas ainda para ser colhido. Quando eu olho para o milho, chuvas dentro do mês de março bem generalizada nas regiões do milho segunda safra, fazendo com que, mesmo a área sendo menor, podemos ter grão lá na frente. Quando eu olho para um fator agora de formação de preço, o relatório do SDA da semana nos mostra que preço, para continuar esse movimento de alta, vamos precisar ficar olhando muito atentamente para esmagamento interno de soja no Brasil e como vai ser nossa exportação nos próximos 2-3 meses. Agora, a Argentina já começa a colocar soja à disposição do mercado. Mercado de milho, vamos estar olhando muito também para solo americano. Ainda tem muito milho em solo americano à disposição. Na Argentina também tem milho, nos próximos dias a ser colhido. Ucrânia, e o nosso milho não é o milho mais barato, olhando para o segundo semestre. Então sim, o mercado do milho cabe uma atenção nos próximos dias. Quando eu olho para um fator de endividamento do produtor nesse momento, segurar grão na mão, nesse momento está muito complicado. Então o produtor até conseguiu fazer isso na boca da colheita, mas agora, no 30/3, 30/4 e nas regiões dos demais Brasil, Mato Piba, 30/5, 30/6, o produtor vai precisar vender. Então, pensando nessas vendas, tente continuar participando de uma alta ou já fazer uma proteção para a safra 25. É muito importante já começar a olhar para a aquisição de fertilizantes, semente e químico. Sabemos que a relação de troca muitas vezes não está tão interessante, mas sim, algumas matérias-primas, a relação de troca está muito parecida com o que era 2020 e 2019. Semente caiu bastante de novembro até agora, meados de março. Então, já está um bom momento para começar a olhar a aquisição. Se você quiser entender um pouco mais sobre o pacote tecnológico para a safra 24, 25, nos colocamos à disposição. Num contexto geral,
bastante atenção para o movimento de RJ no interior do Brasil. Isso está preocupando tanto o produtor médio, mas também o grande, que muitas vezes está com uma dificuldade financeira, mas não racionou judicialmente para entrar com RJ. E esse é um tema delicado que a gente pode falar nos próximos momentos. Esse movimento de RJ pode encarecer o crédito para a safra 24-25. Intervalo comercial e na volta tem entrevista. Vamos falar sobre o projeto Mulheres que Semeiam, que tem o objetivo de valorizar as mulheres na agricultura. É um minutinho e a gente já está de volta. Fator Agro é um oferecimento AproSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Fator Agro é um oferecimento AproSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Já estamos de volta e a gente recebe agora aqui no estúdio do Fator Agro a Simone Ribeiro, que é autora de uma iniciativa que conecta e capacita as mulheres no campo. Bem-vinda ao Fator Agro, bom dia. Eu que agradeço, Berenice Leite, pela oportunidade de poder falar dessa proposta, né, desse programa, desse projeto oriundo da nossa iniciativa na Câmara Municipal de Formosa. Eu estou muito feliz em estar aqui, principalmente na sua presença e com o apoio da sua equipe. Pois é, conta um pouco mais para nós como funciona esse programa que valoriza a mulher no campo, que se tornou lei. A senhora, como bem disse, é vereadora na cidade de Formosa e o projeto foi muito bem aceito. Não é à toa que já está se tornando referência em todo o estado de Goiás. E Formosa também é um celeiro do agronegócio. Sim, Formosa é um celeiro do agronegócio, tendo em vista que a economia é pujante, né? Temos uma economia bastante diversificada, no entanto o agro predomina na cidade. Imagine você uma cidade com um PIB aí alavancado, com quase 3 bilhões, né, no nosso município. Nós precisamos trazer o nosso olhar para o agronegócio. E eu sempre tive o olhar sensível para as mulheres do município. E quando eu entrei na Câmara, uma das minhas principais leis foram cogitadas, né, apresentadas, voltadas para a mulher. E a mulher do campo, ela precisa ser valorizada. Então, nós temos o projeto de lei aprovado, hoje sancionado, que é a lei de número 709/21, que é o programa de valorização da mulher do campo. E por que valorizar a mulher do campo? Quando nós valorizamos a mulher do campo, nós valorizamos a família, o homem, os filhos, o agronegócio como um todo. Conexão entre mulheres do agro, no intuito de unir, cooperar e desenvolver. E nós já fizemos esse ano aí o 5º Conexão e vem bem com essa pegada mesmo de acolher, de ouvir o que está acontecendo na realidade dela, capacitar. O nosso primeiro Conexão, nós tivemos presença de advogados, nós tivemos presença da representante da Carol Fleury, que é a nossa líder aí no entorno, né, do estado de Goiás. Então foi muito bacana e as mulheres já se sentem valorizadas com essa iniciativa. E eu fico feliz, Berenice, porque as pessoas têm procurado através das redes sociais. Fico muito feliz mesmo. Pois é, e de que forma elas são capacitadas? Elas recebem treinamentos, são cursos? E quais são as principais demandas que você sente que as mulheres têm quando se trata de trabalho no campo, né? De que forma vocês tentam suprir essas necessidades? Tá, então, é muito boa a sua pergunta, por quê? Nós já temos algumas iniciativas, por exemplo, nós temos em Formosa a Brasgrãos, que é uma instituição dos produtores rurais. Eles já trabalham em parceria com várias, FAEG Jovem, Senar, enfim, eles capacitam. E temos também aí outras iniciativas, uma agora muito bacana, envolvendo as mulheres aí do agro, a Agro Brasil, a família Ampessan, Grupo Ampessan, eles têm um trabalho também bacana, que é o Mulheres que Semeiam. Então, em Formosa já existem outras iniciativas. Quando você desperta nas mulheres o valor, o sentimento de pertencimento ali no nosso Conexão, elas se desenvolvem entre elas mesmas. E eu identifiquei isso. Quando, ao conversar, né, a gente tem aí também uma ação muito interessante no meu gabinete, que é a Ação Me Conta, não só para as mulheres, mas para toda a sociedade formosense. A gente escuta, verifica as demandas e nisso a gente provoca iniciativas dentro da Câmara e também fora delas. E esse Conexão entre Mulheres
praticamente o que é mais valorizado é a escuta. E o que elas relatam? Por exemplo, dificuldades no campo. A gente sabe que existe, né, agrônomas, vou dar um exemplo prático, né? A forma como elas têm o conhecimento para lidar com a terra, assim como os homens, é esse tipo de capacitação ou, na verdade, elas já têm o conhecimento, mas são descredibilizadas, talvez por serem mulheres? Qual que é a realidade? Perfeito, você falou de duas realidades. O conexão entre mulheres do agro, muito voltado para a família agricultora, que está lá assim, distante da realidade urbana, né, em assentamento, a gente leva essa escuta, leva pessoas, a gente desenvolve as mulheres através de palestras, escuta ali para levar as demandas para a Câmara, enfim, é uma realidade. Já a mulher agrônoma que trabalha em grandes empresas, a gente nota que elas ainda têm dificuldade, mas a mulher tem se posicionado. Tanto tem se posicionado que nós temos aí grandes exemplos de mulheres com grande potencial que são destaques. E a gente tem essa conexão, primeiro porque eu amo, né? Amo fazer isso, amo estar próximo das mulheres, mulheres do campo, mulheres do agro, e também porque a gente sabe que é pujante no nosso município e nós temos que valorizar. E ao valorizar a mulher, nós valorizamos toda uma sociedade, né? Perfeito. E, bom, para a gente finalizar essa entrevista, conta para nós quais são os próximos encontros, quando que deve ser realizado, em parceria inclusive com o Senar, você estava me contando antes da gente começar. Na verdade, o Senar está muito ligado a Abrasgrãos, né? São trabalhos individuais, mas que se interlaçam, assim, posso dizer assim, porque é a mesma causa, né? A Abrasgrãos é uma instituição que tem a FAEG Jovem em parceria e tem o Senar. No entanto, a vereadora Simone Ribeiro, dentro dos projetos sociais voltados para a agricultura, nós temos também as cooperativas, nós temos nas próprias comunidades rurais, dos assentamentos, enfim, nós temos as cooperativas, as associações que abraçam junto conosco a causa e a gente desenvolve junto esses trabalhos, né? Ou seja, cada um fazendo o seu dentro do município, e a gente sabe que ainda está muito aquém do que as pessoas merecem e precisam ter. Quando você falou qual a necessidade, as pessoas têm necessidade de estrada, de ponte, de subsídio para os seus plantios, para as suas produções, mas despertar nas pessoas essa importância do valor e da valorização que elas precisam na agricultura é muito importante, tanto para a mulher pequena, muito entre aspas, na agricultura familiar, quanto a grande produtora rural, dona de empresa e agrônoma que está aí desbravando nesse segmento que é tão importante, pujante, como a gente disse, quase 3 bilhões, né, o PIB no nosso município. E ainda tem uma outra lei muito importante, que é o Dia da Mulher no Campo, que é no dia 18 de julho, nós vamos fazer uma grande celebração para valorizar ainda mais o Dia da Mulher agricultora. É isso, a mulher assumindo o seu lugar também de liderança no campo. Quero agradecer a sua presença, conversamos aqui com a Simone Ribeiro, de Formosa. Mais uma vez, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a você, Berenice, seja sempre muito bem-vinda, continue acompanhando meu trabalho, acompanhe o seu, faça uma chamada para Formosa aí também, acompanhe o Fator Agro, nós que temos aí o agro como uma predominância no nosso município no desenvolvimento, acompanhe esse canal, parabéns pela sua trajetória, estou à disposição e por Formosa sempre. Ok. E é hora de conferir como fica a previsão do tempo para a próxima semana em todo o país. A primeira semana do mês de abril ainda começa com bastante chuva, principalmente pelo centro-norte do país. Como podemos ver aqui no mapa de previsão de chuva acumulada ao longo aí dos primeiros 5 dias do mês de abril. Destaque para maiores volumes de chuva ainda concentrado em áreas da região norte do país, especialmente ali pelos estados do Amazonas, Roraima, áreas ali do Pará e do Tocantins, também algumas chuvas, alguns volumes mais significativos entre o norte do estado de Mato Grosso, extremo norte ali do estado de Goiás, onde o somatório das chuvas em 5 dias pode se aproximar aí de 100 milímetros ou até ficar ligeiramente acima disso. Também na faixa norte da região nordeste, aí a influência da zona de convergência intertropical segue deixando o tempo bastante instável e sujeito a chuvas, que de forma pontual
também podem acarretar em volumes significativos. Alguns pontos da região ali do Mato Piba, áreas entre o estado do Tocantins, Maranhão, Piauí, podem receber um pouquinho mais de chuva. Já o estado da Bahia, com algumas chuvas mal distribuídas, ainda bastante irregulares, principalmente nessa porção centro-oeste. Já na faixa leste e litoral ali da região nordeste, também a previsão aí para esses primeiros dias de abril indica aí a condição de algumas instabilidades que vêm do mar influenciar e levar chuvas pontualmente volumosas, desde o Recôncavo Baiano até ali a Paraíba e de forma mais pontual no Rio Grande do Norte. No centro-sul do país, principalmente entre São Paulo, Mato Grosso do Sul e áreas ali dos estados da região sul, algumas instabilidades, também provocam algumas pancadas de chuva, podem ocorrer alguns temporais localizados, mas ainda também chuvas bastante irregulares, sem volumes a princípio muito expressivos. Em termos de temperatura, tempo bastante quente, também abafado aí na maior parte do território do país. As temperaturas mais elevadas em pontos ali de Mato Grosso do Sul e também da região sul do país, onde algumas localidades aí essas máximas durante as tardes podem ficar em torno de 35 até 36 graus. No norte do país, nas áreas em que o tempo fica um pouquinho mais fechado, as temperaturas não sobem tanto, muito embora o tempo fique com sensação de abafado. As máximas na região norte devem se concentrar ali no extremo norte da região, onde podem ficar em torno dos 37 graus. No nordeste também, máximas em torno de 36, 37 ali pelo interior da região, e no sudeste essas máximas oscilando em torno de 35 graus. O Brasil é o segundo maior produtor de maçãs do hemisfério sul. E o nosso produto tem um diferencial que torna a produção brasileira destaque em outros países. O repórter Alan Pitts é quem traz os detalhes. Começou oficialmente no Brasil a Safra Nacional de Maçã 2023-2024. O evento de abertura foi realizado no sábado, na cidade de São Joaquim, em Santa Catarina. E as expectativas são as melhores possíveis, conforme explica Francisco Schio, presidente da Associação Brasileira de Produtores de Maçã, a BPM. É uma safra que ela vai ser pouca coisa maior que a safra anterior, né? Com uma produção um pouco maior da variedade Fuji, um pouco menor da variedade Gala, mas ela vem com uma qualidade um pouco superior, né? Principalmente no tema coloração, né? Que é um tema importante para nós, né? Que dá maior rendimento no processamento da fruta. Então a expectativa até o momento é a melhor possível, né? Só que como a colheita está chegando a 30% da colheita, ela vai até final final de maio, né, dependendo do clima. Então, até a colheita não se findar, né, não terminar, então a gente ainda fica na expectativa, mas por enquanto a expectativa é a melhor possível. A principal variedade é a variedade Gala, né, é a variedade mais consumida, né, de maior produção no país. E a segunda variedade é a variedade Fuji, que é principalmente na região de São Joaquim, que ela tem uma maior relevância, né, uma maior área de plantio, né, por ser uma variedade que necessita de maior altitude, né, então essa região é a melhor região que se adapta a essa variedade. Tem outras variedades sendo desenvolvidas, né, mas ainda em menor escala, então dá para dizer que as duas principais e mais consumidas no país é a variedade Fuji e a variedade Gala. As tecnologias desenvolvidas e a capacidade de frigorificação garantem a oferta da fruta, preservando suas propriedades durante os 12 meses do ano para todos os mercados. Segundo a Associação Brasileira de Produtores de Maçã, a BPM, a expectativa é que a safra deste ciclo tenha um crescimento de 5% em relação à safra anterior. A produção brasileira ela é mais ou menos dividida entre o estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, né? Então, a safra, dá para dizer que 49% da produção nacional é em Santa Catarina e 49% da produção nacional no Rio Grande do Sul. E dá para praticamente se falar que isso é meio a meio, né? Então, os dois estados se equivalem
na produção nacional. A produção foi em torno de próximo a 1 milhão de toneladas, né? Então, mas não todo esse volume é o montante da safra. Então tem uma parte que vai para as indústrias, né, de suco, né, e a maior parte vai para as indústrias de processamento para venda in natura. Então a expectativa desse ano é uma safra semelhante, né, do ano passado, né? Então que vai ficar em torno de 1 milhão de toneladas. Dados da associação revelam que o Brasil possui cerca de 33 mil hectares de pomares de maçã, gerando mais de 120 mil empregos diretos e indiretos. Atualmente, a cada 10 maçãs consumidas no Brasil, 9 são nacionais. A fruta é a terceira de maior consumo no país e também muito apreciada no exterior. A maçã brasileira, ela tem, como é que se diz, uma fama muito boa, né? Que ela é uma maçã ela é uma maçã doce, né? Com o Brix alto. Então, o Brasil tem uma fama de ter a maçã mais saborosa do mundo, né? O Brasil chega num ano de produção normal, né? A gente chega a exportar para mais de 34 países. Mas o principal destino é a Ásia, né? Que é Índia, Bangladesh, os principais destinos que nos últimos anos está se tomando corpo, né? Vai em torno de 60%, 70% da exportação vai para esses dois destinos. Sem dúvida nenhuma, a maçã mais saborosa para os clientes quando vêm visitar de fora, vêm visitar o Brasil, que comem uma maçã, eles se surpreendem com o sabor. Então, o sabor da fruta nacional, fruta brasileira, em virtude do nosso clima criar um diferencial aí, esse é o nosso maior diferencial em relação aos outros países. Então, não é só o produtor brasileiro que fala, e sim os consumidores de fora do país também. Mais um intervalo comercial e na volta vamos mostrar como funciona a produção de cacau, que é referência no Brasil e no exterior, premiado inclusive em Paris, na França. Não saia daí, o Fator Agro volta já. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Já estamos de volta e com o fim dos descontos dados pelo governo, as contas de luz dos produtores rurais subiram desde o início do ano. Com isso, a busca por sistemas de energia solar tem sido uma alternativa para reduzir custos e também trazer mais sustentabilidade na produção. Plantar, armazenar, colher e administrar. São muitas as tecnologias do agronegócio que tornam o uso de energia elétrica extremamente necessário. Este quesito, aliás, representa o terceiro maior custo na produção em algumas unidades produtivas. Mas com o fim do desconto de 30% que a tarifa rural proporcionava, o grande desafio para pequenos, médios e grandes produtores é manter suas atividades. O decreto assinado durante o mandato do ex-presidente Michel Temer determinou o encerramento gradual do desconto até o ano de 2023 de todas as concessionárias e também distribuidoras de energia. Em fator disso, a expectativa é que aumente a procura por sistemas de energia solar no setor rural em todo o Brasil. Em avanço exponencial, o Centro-Oeste alcançou a marca de 26,7 mil unidades de energia solar rural, se posicionando em terceiro lugar em conexões e capacidade instalada, logo atrás das residências e empresas. De acordo com a Aiello, mais de 20% das usinas solares entregues pela empresa são voltadas ao agronegócio. O agronegócio tem tido uma certa dificuldade ao acesso de energia elétrica, principalmente pelos altos custos de conexão, né, as grandes distâncias da conexão
da rede até o ponto de consumo. E o produtor tem buscado alternativas, né, buscado soluções aí para economizar, para ter uma maior independência, né, e por isso aí a Elot tem buscado e desenvolvido cada vez mais projetos que a gente chama de projetos híbridos, que são projetos que envolvem uma matriz independente ali, uma usina solar junto a banco de baterias, ou em alguns casos junto a geradores a diesel, economizando óleo diesel em determinados horários, né? Isso traz para o produtor uma maior independência, uma economia, uma sustentabilidade no seu processo produtivo, bem como um ponto principal que ele sempre busca, que é previsibilidade. De acordo com o CEO da Faro Energy, empresa especializada em gestão de ativos solares na geração distribuída, produtores rurais podem ter acesso à energia solar de diferentes formas. Como que os consumidores do agro podem ter acesso a esta energia limpa e se beneficiarem da geração distribuída? Então, existem algumas formas, né? Uma é instalarem um sistema, por exemplo, um sistema solar dentro da sua propriedade, realizarem esse investimento ou pegarem algum tipo de empréstimo para o fazer, ou então se associarem a empresas como a Faro Energy, que podem realizar todo esse investimento por eles, colocar a usina dentro da sua propriedade e, sem qualquer tipo de investimento, passar a gerar a sua própria energia, fazendo um contrato de aluguel da usina com a Faro. Além disso, se não tiver espaço para colocar a usina dentro da sua propriedade, poderá, em contacto com a Faro Energy, aceder à nossa plataforma de geração compartilhada e fazer, então, parte de um consórcio que lhe permitirá ter um benefício na sua conta de luz imediato, ter acesso a uma energia limpa, sem realizar qualquer tipo de investimento e sem necessidade de colocar um sistema solar na sua propriedade. Esse sistema solar já estará instalado numa propriedade da Faro e será disponibilizado para todos aqueles que queiram entrar nesta nova onda e gerarem a sua própria energia limpa. A Páscoa está chegando e quem é que não gosta de chocolate? Por isso, hoje nós preparamos uma reportagem especial para mostrar um dos melhores cacaus do mundo, que é brasileiro, inclusive premiado na França no Salão do Chocolate. Veja na reportagem de Alan Pitts. A Páscoa está chegando e é inevitável não pensar em chocolate. Mas antes de chegar embrulhado para presente na sua mesa, o chocolate passa por um longo processo, que começa em fazendas de cacau como a de Emir Macedo Gomes Filho, que tem cerca de 70 mil pés em produção. Produtor há mais de 30 anos na cidade de Linhares, no Espírito Santo, Emir revela a história de sua família, que está intrinsecamente ligada ao cacau. Eu costumo dizer o seguinte, que a raiz do cacau ela está fincada realmente nas raízes da nossa família, né? Em algum momento até se funde e se confundem, porque essa história começou na década de 50 com meu avô. Ele saiu da Bahia para plantar cacau no Espírito Santo. E aqui ele começou a vida dele, fez a história dele, constituiu família, venceu, até se tornou prefeito na década de 50. E aí, quando minha mãe casou com meu pai, ele já estava bem sucedido, ele deu de presente de casamento uma pequena propriedade com 15 alqueires de terra. E meu pai era médico de formação. E então minha mãe, do lar, não entendia absolutamente nada de negócio, meu pai começou a se envolver, mas por ele ter outra profissão, e essa profissão de medicina realmente, de médico, exige muito, ele só tinha tempo de cuidar da plantação nos finais de semana. Mas ele foi se envolvendo fortemente, se apaixonou pela cultura do cacau e começou a levar os filhos também desde cedo. Então, eu cresci nesse ambiente, nesse mundo. Hoje, nós não só fornecemos matéria-prima para a indústria. Hoje, nós temos, eu também sou viveirista, nós produzimos mudas de cacau, que é até a principal fonte de renda do nosso negócio. Nós diversificamos. Eu também tenho um consórcio de cacau com seringueira. Nós verticalizamos, hoje a gente também explora melhor o fruto, nós desdobramos, né? Estamos trabalhando com derivados do cacau, alguns produtos são feitos na fazenda, como a amêndoa caramelizada, o nibs, a extração do mel,
E o chocolate nosso ele é terceirizado. Hoje também nós temos uma linha de drageados, fizemos uma parceria com a Chocolate Maker de Belo Horizonte, começamos a dar treinamentos na fazenda, funcionando como se fosse ainda uma pequena escola, né? E dando cursos de cacau e chocolate. Aí nós contratamos profissionais para realizar esses trabalhos, e com isso a gente acabou, então, melhorando a receita da propriedade, fomos agregando valores, né? As regiões do Brasil que mais produzem cacau são o Pará, a Bahia e o Espírito Santo, seguidos de Rondônia, Roraima e, mais recentemente, São Paulo. De acordo com o IBGE, o Brasil produz cerca de 300 mil toneladas de cacau por ano. E você sabia que existem vários tipos de cacau e que cada um tem características únicas e singulares? Algumas variedades são mais voltadas para a produção de chocolate, devido ao teor de manteiga mais elevado. De acordo com o Emir, a chegada da Páscoa está deixando os produtores animados. Mas o preço elevado do cacau também causa preocupação. Os produtores, nesse momento, estão vibrando, né? Muito satisfeitos, até nesse cenário altamente positivo, um momento de muita euforia. Agora, existe uma preocupação com relação ao mercado B2B, né? E os fabricantes de chocolates artesanais, porque se o preço continuar subindo muito, e o preço do cacau bulk, que é esse cacau de pior qualidade que vai para a indústria, equiparar com os preços do cacau fino, a maioria dos produtores vão acabar optando por entregar para a indústria, porque fazer o cacau bulk, esse que vai para a indústria, dá muito menos trabalho, menos despesa, e ele vai ganhar mais. Então, isso pode provocar uma quebradeira no setor, pode faltar matéria-prima no mercado B2B. Eu soube já que eles já estão pagando a manteiga do cacau 3 vezes mais o valor, e chega a um ponto também que o mercado não absorve mais, né? Então, se o preço continuar subindo muito, tudo chega num limite que tem que parar. E aí vai acabar afastando os clientes de cacau fino e distanciando também os consumidores. Então, eu acho que nesse momento, o produtor também ele tem que ter bom senso, tem que ter consciência que nós não podemos abandonar esse mercado de cacau fino, porque é um mercado que remunera bem, tem uma relação mais comercial, mais justa, sempre teve, né, com os produtores, valoriza a origem, preserva a identidade dos produtores, e nos momentos de dificuldade foi um mercado que sempre nos socorreu e sempre pagou mais. Hora de conferir o que acontece no Brasil na nossa agenda de eventos. Na Agenda Agro dessa semana, destaque para o evento internacional Superfood Summit Brasil, nos dias 2 e 3 de abril em Brasília. Na programação, diversas palestras sobre os chamados superalimentos, que é o nome dado às sementes secas como feijões, grão de bico, lentilha e ervilha. A primeira jornada agroecológica em meliponicultura será realizada nos dias 4 e 5 de abril, no estado do Amazonas. O evento promete ser uma oportunidade imperdível para estudantes, pesquisadores e meliponicultores interessados em bioprodutos e economia sustentável. Com uma programação diversificada e repleta de atividades, a jornada promoverá a troca de conhecimentos e experiências sobre a produção de mel, própolis e outros produtos derivados das abelhas sem ferrão. Já no dia 6 de abril, acontece a Encontec, o Encontro Tecnológico do Instituto Federal Sul de Minas Gerais, Campus Muzambinho. O evento gratuito, promovido pelo Instituto, abordará a inovação sustentável na agropecuária. O objetivo é integrar profissionais, estudantes, professores e produtores regionais, divulgando projetos e resultados de pesquisas realizados a partir da demanda da agricultura familiar. E preparem seus motores, porque nos dias 6 e 7 de abril é a vez do Arrancadão de Tratores de Maripá, Paraná. A competição, que será realizada na cidade de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, reúne os tratores mais rápidos do mundo, em um grande evento que conta com gastronomia, shows e muita adrenalina. E o programa Fator Agro desta semana vai ficando por aqui. Não se esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais. E na semana que vem estamos de volta trazendo as principais notícias que o homem do campo precisa saber. Até lá! Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso.
juntos na lida e na vida.